Oi, meu nome é Carolina Gical, eu sou Head de Análise da Mauá Capital. Eu vim aqui um pouquinho para falar sobre os acontecimentos das últimas 2 semanas. Nossa filosofia é essa, assim, de você ter empresas de qualidade, efetivamente, que tenham balanços fortes e tal. Então, o que acontece? Muitas empresas que a gente tinha realmente caíram muito, até mais, algumas até mais que o mercado, mas com uma questão de, assim, quando a gente olha o portfólio, eu acho que a gente comentou em algumas cartas anteriores que a gente tinha Magazine Luiza, que é uma empresa que realmente o consumo em loja física deve ser afetado, mas ela tem mais de 50% hoje em dia em venda de comércio eletrônico. A queda de alguns papéis foram tão grandes que começaram a surgir novas oportunidades dentro do portfólio. Então, o que acontece? A gente colocou algumas empresas de commodities que têm um balanço como a Vale, que tem um balanço muito forte, que estava passando por problemas de governança corporativa e tudo mais, mas o balanço continua extremamente forte, com um caixa enorme e que é uma empresa que globalmente ela já vinha sofrendo por conta da demanda da China, que estava um pouco mais fraca, e pelos problemas de sustentabilidade ambientais que eles sofreram, mas que no final das contas ela vai continuar operando e tem uma execução muito boa e que deve continuar. Pensando na questão do petróleo, a gente já tinha feito algumas modificações, porque o cenário de petróleo, independente do coronavírus, ele ser forte ou não no início, que a gente não sabia como ia ser, a gente imaginou já que, dado os lockdowns de viagens, as pessoas iam ficar com receio de viajar e, portanto, essa parte de querosene de aviação ele ia impactar a demanda. Então, era um setor, uma empresa que a gente já estava fora e que depois, quando o anúncio aconteceu da Rússia e da Arábia Saudita, eles ficaram muito mais graves. E assim, no final, para esse setor em si, a gente acha que as mudanças são muito mais estruturais, porque a gente está falando de um acordo que era respeitado há muito tempo, então a gente pensava num floor de petróleo lá de $40, e aí a gente viu a Petrobras fazendo um anúncio há pouco tempo de um investimento grande no pré-sal. Foi o único investidor, o único bidder do leilão, acabou pagando lá o preço, foi o preço mínimo, mas pagou um preço razoável, considerando um petróleo talvez um pouco mais alto. E quando a gente pensa estruturalmente que o acordo não deve ser respeitado, a gente perde muito a convicção do que vai ser o longo prazo dessa companhia. Em relação a algumas mudanças que a gente fez no portfólio, de fato, essas são duas empresas que a gente manteve no portfólio, talvez um tamanho um pouco menor, mas a gente manteve no portfólio porque a gente acredita na fortaleza delas. Algumas outras, elas foram entrando porque realmente talvez não estivessem no preço que a gente gostaria de ter em alguns outros momentos, e depois desses ajustes realmente começou a valer a pena, que foi a Vale do Rio Doce, que é uma empresa que passou por diversos problemas ambientais e ainda está tendo esses problemas, mas ao mesmo tempo tem um caixa muito forte, ele é menos dependente de uma economia em si e ela é muito mais da economia como um todo. E aí, quando a gente fala disso, a gente vê os impactos que vários países estão tendo, e a gente vê que diversos governos estão anunciando medidas de incentivo à economia. Então, a gente acredita que esse setor é um setor que pode ser beneficiado, porque é um setor que o governo consegue fazer estímulos de infraestrutura e tudo mais, e com isso dá a faísca que a economia vai precisar depois desses acontecimentos. Outras mudanças que a gente fez é muito de pensar em empresas sempre com caixa muito forte, assim, fora a qualidade agora nesse momento. Acho que você ter uma empresa com caixa forte para aguentar 1, 2, 3 meses de uma demanda um pouco mais fraca, ela é importante, porque realmente a gente pode ver um arrefecimento, a gente vai ver um arrefecimento da economia nesses próximos 2 ou 3 meses. Vai ser muito importante ter companhias que possam sustentar, que possam passar por esse momento de 2 ou 3 meses. Então, todas as empresas que a gente tem dentro do portfólio é muito pensando nessa qualidade, e por mais que tenham
sofrimento de curto prazo, a gente tem convicção de que elas vão passar por esse momento. A gente acredita que nesse momento é o mais importante ainda a gente continuar focando nos fundamentos para a gente acabar não se perdendo no desespero e na euforia de mercado e colocando, atualizando todos os modelos com as informações novas que vão chegando e com isso tomando as nossas decisões. Então é isso que a gente vai fazer. Se caso vocês tenham dúvidas, a gente tem esse canal que vai estar aberto e vocês podem mandar as dúvidas que a gente vai continuar respondendo. Obrigada.